Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na terça-feira de Liga dos Campeões. Que saudades que eu já tinha a dizer isto para quarta-feira de Liga dos Campeões. Por aqui, porquê é que nós não temos gravado? Há aqui uma escada, aqui deste lado, que está a ser arranjado aqui o corrimão. E vocês sabem como é que é os trabalhos aqui em Portugal. Portanto, tudo atrasa tudo. E já devia estar pronto desde o Natal do ano passado. Estamos em Abril e ainda não está. Neste momento, tive aqui algum tempo sem poder utilizar este tipo de materiais mais específicos, como as câmaras, os micros e por aí fora. Porque o corrimão que eu tinha aqui era em madeira. E isso foi tudo cortado e por aí fora e muita sujidade. E depois fiquei sem usar novamente porque ficamos à espera do trolha, porque a pedra da qual o corrimão estava agarrado está solta. Portanto, se perfurarem a partir dali, parte a pedra. Portanto, tem de vir aqui um trolha, cortar a juntazinha para arranjar aquilo, para colar novamente. O que é que acontece? Era para ter vindo ontem, não veio. Aliás, era para ter vindo exatamente ontem, não veio. Era para ter vindo hoje, ainda não veio. Mas eu disse, caguei, vou montar o meu material todo outra vez e vamos gravar, porque estou um bocado chateado com isto. Amanhã à tarde provavelmente gravo para quinta à noite, para quinta. Eu não irei acompanhar os jogos live provavelmente amanhã, e quinta-feira provavelmente só a partir das 8 horas, porque vamos gravar aí um episódio do Feira dos Três. Mas pronto, é isto. Portanto, em relação ao dia de hoje, esta terça-feira foi um bom dia por aqui. Foi um bom dia por aqui. Veio a pré-live. Eu sei que este fim de semana não foi incrível. O domingo ainda conseguimos ali um resultado minimamente interessante do que rolou, porque vieram as apostas pré-live, mas sábado não. Sábado foi um dia horrível. Mas é muito interessante e eu estive a ver agora. Nós nas últimas 10 apostas pré que partilhamos praticamente tudo dentro de gols em ambas as partes, que é o mercado que eu adoro trabalhar e finalmente Bet7 e MyBest, que são parceiras do canal, têm esse mercado, finalmente. Nas últimas 10 apostas pré-live vieram 8, ok? Vieram 8 apostas pré-live. Eu posso... Não vou mostrar porque não tenho o melhor overlay para isso, mas se ver aqui ao mês de Abril... Veio golos em ambas as partes no jogo de hoje, veio no jogo do Bron de Biaros ontem, veio nos 3 jogos que falamos no domingo, AEK, Norrköping, Fulham, Liverpool, Porto, Benfica, veio no Aston Villa Forest, veio no Ipswich Wolves, não veio no AZ Feyenoord, veio no Rangers contra o Midtjylland, veio, aliás não veio com o Bahia, no Bahia Internacional, no jogo da Libertadores. Eu acho que isto foi, eu tenho ideia que isto foi de quinta para sexta ou de sexta para... Eu tenho a ideia que isto foi de quinta para sexta, mas posso estar aqui enganado. Foi dia 3, espera aí. Foi dia 3, é capaz. Pronto. Portanto, nesse aspecto, temos feito um trabalho, na minha opinião, pelo menos, muito bem feito. Se vocês não me conhecem, eu sou o Aaron Big Mac, falamos de apostas esportivas, apostas pré-live, apostas live, falamos de cenários, falamos de muita coisa por aqui. No dia de hoje veio a tal aposta pré-live, veio... eu falei no Instagram, sigam-me no Instagram, que eu vou deixar algum conteúdo desse género quando estiver a trabalhar os jogos. Passem no Instagram, o link, eu acho que o link está na descrição. Passem no Instagram para verem do que é que eu estou a falar. Veio a aposta pré, forçamos o over 1,5 ainda na primeira parte, ali perto dos 30 minutos veio também, no Bayern Inter. Depois, na segunda parte, falei no Instagram o padrão que poderia ter aqui o jogo na segunda parte. Forçamos 3 linhas em cantos, mais 4 cantos para o Bayern. Race 5 do Bayern, que basicamente eram mais 3 cantos, e depois nos últimos 10 minutos ainda forçamos mais 2 cantos no jogo, e vieram 3, portanto, todos para o Bayern, portanto veio os 2 cantos no jogo, veio a Race, não veio o mais 4 cantos, os cantos individuais, mais 5,5, se não estou em erro. Depois no Arsenal Real Madrid, molhamos só um bocadinho os pés, fomos tentar buscar a Race do Real Madrid, a Race 5 com o modo 3 e 10, com uma moeda só, e não veio, o Real conquistou logo um canto, mas depois o Arsenal até conquistou a Race e deixamos uma stake completa no over limit antes mesmo do segundo livro do Declan Rice. Portanto, foi um bom dia por aqui. Acabamos um dia com 2 stakes e meia de lucro e vamos recuperando aqui aos poucos, devagarinho, com calma, este resultado do fim de semana. Portanto, se há muita gente que vê isto e não é subscritora, portanto,
subscrevam o canal, metam like, comentem, façam essas coisas todas, mas subscrevam o canal principalmente. Estamos aí com... O meu objetivo é chegar aos 2k de subs até maio e o meu objetivo também é gravar certinho até maio. Até maio? Até ao caralho. Eu sei que não tenho cumprido muito com essa função, mas está a acontecer a muitas coisas ao mesmo tempo. Tenho o trabalho daqui, não é? Como vocês sabem, estou a fazer obras ali mais ao lado, que é para onde este spot vai daqui a não sei quanto no verão, não sei, depois do verão, arrancar para lá. Depois tem esta situação aqui das escadas também. A minha mãe também está a trocar ali um dos que também está a dar um 31 do caralho. Portanto, está a ser assim um bocado complexo. Mas pronto, vamos então para quarta-feira. Nesta quarta-feira temos um jogo da Taça Portugal. Temos aqui o Tirsense com o Benfica e a Liga dos Campeões. O Tirsense com o Benfica, temos um Tirsense com o modo de 34, o Benfica com o modo 1.06. Temos um over 1.5, 1.07, over 2.5, 1.29, over 3.5, 1.73. E temos o ambas marcam a 2.54. O que esperar deste jogo? Estamos a falar de Campeonato de Portugal contra a Primeira Liga. Jogo a duas mãos. O primeiro jogo é jogado fora de portas do Benfica, porém não é em Santirce, vai ser jogado em Barcelos. O Tirsense é uma equipa com... este ano o Tirsense é uma equipa com vitória, uma equipa com golo. Já falo disto muitas vezes em questão de Taça Portugal, mas aqui em Portugal é um bocadinho diferente do que é em muitos outros países, como principalmente a Alemanha e a Alemanha, França e Espanha, onde jogam praticamente sempre fora de portas, em relevados completamente lastimáveis, relevados sintéticos, relevados em mau estado, sem grandes condições de segurança até, e são jogados sempre lá, e é logo a partir praticamente da primeira ronda que podem jogar contra qualquer equipa logo. Portanto, isso traz aqui um carisma um bocadinho diferente às competições. Eu gosto da Taça Portugal, acho que podia ser montado de maneira diferente, principalmente estas meias finais não fazem sentido. O jogo vai ser jogado em Barcelos, primeira mão, e depois está-se uma segunda mão na Luz. Portanto, o Benfica, muito provavelmente, tendo em conta o panorama nacional, o Benfica passou para a primeira este fim de semana, provavelmente irá rodar bastante a equipa, e este jogo é jogo da vida do Tirsense. Não vencendo aqui, não fazendo um bom resultado aqui, muito possivelmente fica com logo pé e meio fora da competição. Na minha opinião, a única coisa que tem valor é o Benfica a marcar nas duas partes, está a 1.45, não é claramente a melhor odds do mundo, mas pode ser interessante. Se no jogo da manhã, antes do jogo, soubermos os 11 e o Benfica não rodou assim tanto quanto se falava, podemos ir tentar aqui buscar o golo, o over 1.5 em ambas as partes, que deverá ter um modo bastante interessante. Se virmos mesmo o Benfica a rodar imenso, que tal, ou poderá ser interessante ir buscar aqui um golito do Tirsense, algo do género. Normalmente uma situação engraçada neste tipo de jogos é ir buscar cantos a favor da equipa inferior. Temos o acima de 2 cantos do Tirsense a 1.71. Basicamente, se o Tirsense tiver 2 cantos a nulo, se tiver 3, vem, e 3 cantos a 2.22, 4 cantos a 4. Normalmente em jogos deste género, em que a equipa mais forte está normalmente a vencer a maior parte do tempo, pode ser que 1, 2, 3 saídas saiam um canto, depois até pode ser um canto duplo, e muitas vezes uma moeda, uma meia stake vale nestas odds. Eu acho que, por exemplo, vale neste acima de 2 cantos do Tirsense a 1.70, mas isto depende muito do 11 que o Benfica apresentar amanhã. Na minha opinião, e acho que é isso que vai acontecer, o Benfica vai rodar, porque se isto fosse um jogo a uma mão, eu acredito que podia rodar. Os plantéis têm que ser geridos, mas havia uma atenção, olha, este já vai. Mas havia uma atenção diferente. Sendo a duas mãos, tendo o Benfica probabilidades de ganhar este jogo mesmo com a equipa a rodar completamente, mesmo se não vencer o jogo, tem uma segunda mão para jogar na Luz, e aí há condicionantes muito diferentes. Portanto, o acima de 2 cantos do Tirsense parece uma aposta interessante, mas eu iria só depois de ver o jogo, ou de ver os 11. Benfica a marcar nas duas partes 1.45 é interessante, e depois também algo que pode ser interessante se o Benfica vier com um 11 mais forte do que aparentava, digamos assim. O golo, o over 1.5 nas duas partes também será interessante. Portanto, vamos agora para a Liga dos Campeões. Temos um PSG, Aston Villa e um Barcelona, Dortmund. Tivemos hoje um masterclass da equipa do Arsenal
frente à equipa do Real Madrid. O Real Madrid tem muitas debilidades, não é nem perto nem de longe uma equipa equilibrada. Transições defensivas, alguns momentos de pressão não são bem feitos, há muitos problemas defensivos, principalmente da equipa do Real Madrid, e o Arsenal é completamente o contrário, é uma equipa super organizada, sabe estar em praticamente todos os momentos do jogo, com bola, sem bola, mas principalmente com bola, a defender com bola, não sei se me estão a fazer entender, a pausar um bocadinho o jogo, a defender o ritmo do jogo, e o Real Madrid passou muito mal. É verdade, os golos do Arsenal surgiram de bola parada, não foi de nenhuma jogada, mas já antes o Real Madrid teve ali uma outra oportunidade, mas o Arsenal foi sempre dominando o jogo. Para hoje, temos um PSG Aston Villa, PSG 1.38, Aston Villa 8, over 1,5 1.16, over 2,5 1.53 e ambas marcam 1.70. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, a equipa do PSG tem apenas uma derrota na Liga dos Campeões, mas deu a volta na segunda mão, que foi contra o Liverpool, e o Aston Villa já não perde há 7 jogos, tem 7 vitórias seguidas, na Liga dos Campeões venceu o Bruges nos 2 jogos 3-1, 3-0, e a última derrota remonta a 25 de Fevereiro, numa derrota fora de portas contra o Palace. Nos últimos 10 jogos marcou em todos os jogos. Se olharmos aqui para um contexto de Liga dos Campeões apenas, a equipa do PSG tem 3 derrotas e um empate nos últimos 10 jogos e marcou em 8 dos últimos 10 jogos. O Villa tem 2 derrotas também, Bruges na fase de grupos e o Mónaco na fase de grupos também, os dois fora de portas, porém é uma equipa que também faz golos com regularidade. Na minha opinião, o over 2,5 pode ser um bocadinho puxadinho e preferia ir buscar o gol em ambas as partes aqui a 1.54. Não gosto nada desta odd do PSG, eu sei, o PSG é mais equipa, o PSG eliminou o Liverpool que está à frente do Aston Villa na Premier League e será provavelmente campeão, fez uma eliminatória espetacular a equipa do PSG, porém o modo 1.38 nos quartos de final da Liga dos Campeões não é para mim, sinceramente não é para mim. Eu prefiro, o Unai Emery prepara bem a equipa, o Aston Villa não defende muito mal, eu prefiro abordar aqui provavelmente um handicap mais 2,5 para o lado do Villa com modo semelhante, a 1.30, em que o Aston Villa pode vencer, empatar, perder por 1 ou por 2, porque gosto muito mais desta odd do que da vitória direta do PSG. Se olharmos também para o mercado do ambas marcam, pode ser um bocadinho mais interessante, mas evitando aqui um possível 2-0 do PSG, em que é um gol marcado na primeira parte e na segunda, eu iria o handicap mais 2,5 para o Aston Villa a 1.30 e o gols em ambas as partes a 1.55. No jogo do Barcelona, jogado no Montjuic, temos um Barcelona-Dortmund, Barça a 1.36 também, Dortmund a 7.09, over 1,5 1.10, over 2,5 1.39 e o ambas marcam a 1.58. O mercado dá ambas marcam 1.58 e a vitória do Barça a 1.30. E o gol em ambas as partes a 1.44. Estamos a falar nos últimos 10 jogos, vamos meter aqui para já, nos últimos 10 jogos gerais, nos últimos 10 jogos o Barça não tem qualquer derrota, tem 2 empates e marcou em todos os jogos, incluindo 2 vitórias na Liga dos Campeões contra o Benfica. O Dortmund tem 3 derrotas e 2 empates, vem de 2 vitórias seguidas, porém o grande problema são os golos sofridos. O Dortmund sofre há 5 jogos seguidos e nos últimos 10 sofreu em 7. Não sofreu contra São Paulo, Union Berlin e contra o Sporting. Um Sporting que foi um jogo em que o Sporting rodou bastante a equipa. Fora de portas, a equipa do Dortmund sofreu contra o Freiburg, sofreu contra o Leipzig, sofreu contra o Lille, venceu sem sofrer contra o São Paulo e perdeu contra o Bochum. Num contexto apenas da Liga, deixem-me ir buscar aqui 20 e tirar aqui os jogos da última época. Em relação aos últimos jogos da Liga dos Campeões, o Dortmund leva 3 derrotas e apenas 2 empates também, portanto um bom histórico do Dortmund nesta Liga dos Campeões. Marcou em praticamente todos os jogos, foram jogados 8 na fase de grupos mais 4, portanto marcou nos últimos 12 jogos marcou em 11, portanto é uma equipa que faz golos com regularidade. E olharmos aqui para o Barcelona, tem apenas uma derrota logo a primeira jornada. Eu tenho a ideia que até ficou com menos um jogador aqui o Barcelona, onde perdeu por 2-1 no Principado do Mónaco, e marcou em todos os jogos também. Portanto aqui o mercado obviamente puxa para um over e aqui fará algo mais sentido. O Barça também tem alguns problemas defensivos, apesar de controlar o jogo muito mais com bola, mas sofreu do Benfica em Barcelona, sofreu da Atalanta, empatou 2-2,
sofreu 4 golos do Benfica na Luz, 2 golos do Dortmund na fase de grupos, portanto, ainda por cima temos aqui este head-to-head, venceu o Brest por 3-0, venceu o Young Boys por 5-0, mas todos os outros jogos sofreu 2 golos de Estrela Vermelha, sofreu do Bayern e perdeu com o Mónaco. Portanto, aqui eu vou ter de ir mesmo a favor, entre aspas, do mercado, over 2,5 a 1.40, ambas marcam 1.58 e golos em ambas as partes a 1.44. O Dortmund tem aqui algumas dificuldades defensivas, ainda assim, esta vitória do Barcelona 1.36 eu percebo também, mas exatamente igual ao jogo ao jogo do PSG com a Aston Villa, handicap mais 2,5 para o Dortmund a 1.35. Parece-me um modo interessante. Tenho algumas dúvidas que o Barcelona goleia aqui o Dortmund. Estamos a falar de eliminatórias a primeira mão, de eliminatórias e uma primeira mão. Obviamente, o Arsenal ganhou por 3-0 hoje, portanto, o Arsenal ganhou, venceu por 3-0, portanto, isso pode acontecer ainda assim. Prefiro abordar um mercado deste género, em que uma equipa pode perder, pode vencer, pode empatar, perder por 1 ou por 2, em jogos que eu não acho que vão ter assim tanta disparidade como as odds do Match Odds implicam, e eu acho que o Dortmund possa fazer aqui um gol, portanto, eu achar que o Dortmund pode fazer aqui um gol e eu perder este handicap era porque o Barcelona tinha que marcar 4 golos, portanto, é esta a ideia. Portanto, está tudo dito no dia de hoje. Não irei trabalhar os jogos live. Amanhã vou ver se consigo sacar alguma coisa pré-live, mas vai ser difícil, pelo menos simples. A única coisa que se calhar, pelo que eu vou vendo, poderá sair pré-live é gols em ambas as partes nos 2 jogos como dobra. É algo que eu não gosto muito de fazer, mas para vos deixar alguma coisa, provavelmente sairá algo desse género. Sul-Americana e Libertadores, pelo menos para já, ainda não trabalho, porque estão campeonatos a arrancar e eu, sinceramente é algo que eu não acompanho muito, portanto andaremos por aqui. Amanhã será vídeo para quinta-feira. Maltinha, muito obrigado a todos. Já sabem, subscrevam o canal, que isso ajuda-me imenso. Metam like e comentem. Criem contas nas nossas casas parceiras. O link do Telegram está na descrição. O link do Instagram, onde estamos aí com um conteúdozinho interessante, também está na descrição. E o Discord para os giveaways semanais de 50 paus Bet7 está na descrição também. Ontem saiu mais um vencedor e sai todas as semanas. Maltinha, muito obrigado a todos e até... aliás, vou dizer a minha frase do costume. Que seja um bom dia com boas apostas.